Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda. E aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, ambos situados na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, Brasil. Esse é o nosso segundo vídeo da série A História da Mediunidade. No primeiro vídeo, você estudou comigo uma humilde apresentação a respeito daquilo que nós, no nosso segmento, acreditamos ter sido a origem da vida. Estudamos sobre o Criador, como identificamos e com base em qual teoria acreditamos que existe um Deus que a tudo criou. Estudamos que existe o fluido cósmico universal, que os antigos chamaram de axé, que é a matéria-prima que deu origem a toda a vida. E estudamos que os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam todo o universo. Podemos dizer que o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, porque ele tem inteligência e porque ele também, através do seu pensamento, consegue moldar, através do axé, do fluido cósmico universal, novas formas, não é mesmo? Neste vídeo, nós vamos estudar o nosso próximo passo. No vídeo anterior, no final do vídeo anterior, eu disse que nós precisávamos, para continuarmos evoluindo no nosso estudo, compreender um fator que foi muito importante no desenvolvimento do homem. E esse fator foi o automatismo. Mas afinal, o que é automatismo e como o automatismo colaborou para o desenvolvimento do ser humano e da mediunidade? É isso que eu convido você a ver no vídeo a seguir. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda Erigué. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. A história da mediunidade e automatismo. O que o automatismo tem a ver com o desenvolvimento mediúnico, com o desenvolvimento do ser humano? Como falamos no vídeo anterior a respeito da vida, nós poderíamos dividir, a manifestação da vida em duas partes. A vida inorgânica, que é uma vida elemental. Podemos falar aí da terra, do fogo, da água, do ar, da manifestação de vida que não tem individualidade. Os seres inorgânicos se atraem pela agregação da matéria. Eles não têm nenhum tipo de movimentação e não há vitalidade, por exemplo, numa pedra ou na água. Não estou falando que isso não tenha axé, como nós vimos no nosso primeiro vídeo. Estou falando no sentido de individualidade, de pensamento, de instinto. Numa segunda parte, nós podemos dizer que a vida tem uma manifestação, agora sim, orgânica. Estamos falando do reino vegetal, estamos falando do reino animal, estamos falando do homem em si, que apresenta já uma característica mais evoluída. Essa característica tem como base o instinto. A vida orgânica, ela se assemelha pelo fato de ter uma reação instintiva. Por exemplo, a planta instintivamente procura se dirigir para a luz. Os animais, por exemplo, procuram ambientes propícios para a sua vida, assim como o homem instintivamente reage ao meio em que vive para se manter. O homem, como indivíduo, iniciou a sua jornada justamente de forma instintiva. O homem inicia sua jornada no nosso mundo como um ser primitivo, movido apenas pelo seu instinto, sem consciência alguma a respeito da vida espiritual. Para o homem primitivo, sobreviver às intempéries do clima e aos desafios da natureza era o seu único ideal. Um estágio marcante para o desenvolvimento do homem foi, sem dúvida, o automatismo. O automatismo foi um processo que levou o homem
de uma condição primitiva para uma condição de inteligência. Nesse processo, o automatismo, ele constituiu uma resposta automática a todos os registros de experiências que o homem viveu. O homem ia vivendo e à medida que ia vivendo as experiências, ele ia acumulando conhecimento. A consciência do homem ia assimilando através das suas vivências, experiências e armazenando no seu pensamento, no seu subconsciente, esses fatos, os fatores, o registro daquilo que acontecia. E esse processo foi ininterrupto, acontecia o tempo todo. Ele era ininterrupto e automático. E ele foi processando essas informações que foram, por sua vez, gerando uma resposta automática aos estímulos que o homem recebia, sem que houvesse um estímulo de inteligência, sem que houvesse razão. Não havia um senso de julgamento, o homem não tinha um discernimento. O que acontecia na mente do homem era apenas uma resposta automática. E o homem, através do seu instinto de preservação, a intenção dele era garantir a sobrevivência imediata. Então, ele passou a reagir de acordo com os instintos que ele recebia por conta das experiências que ele vivia. E as experiências anteriores foram moldando o instinto do homem, preparando o homem para reagir às experiências posteriores. Então, quando o homem pisou numa pedra e cortou o seu pé, ele teve um registro no seu subconsciente de que pisar numa pedra afiada gerava dor, gerava um problema. O corpo físico passou a trabalhar para criar uma proteção natural na sola do pé. O espírito passou a armazenar uma reação que era desagradável. E a mente, por sua vez, através do processo de automatismo, registrou aquele fato e à medida que o fato foi se repetindo, o homem desenvolveu uma defesa instintiva, um instinto de preservação que dizia: não pise numa pedra afiada a menos do que seu pé tenha a proteção, já tenha desenvolvido uma proteção natural que garanta a sua segurança. À medida que as experiências iam se acumulando, a resposta do processo de automatismo foi se tornando cada vez mais assertiva. E o homem começou de forma automática a criar uma conduta, uma rotina, ter uma postura cada vez mais rápida, que deu a ele o poder de reagir de forma cada vez mais rápida às dificuldades, ao meio no qual ele estava inserido. Podemos usar como exemplo o aprendizado da leitura e da escrita. Imaginemos quando nós fomos alfabetizados, como foi difícil para nós desenhar a primeira letra, como foi difícil para nós formar a primeira sílaba. Mas através de um processo de repetição constante, que gerou um armazenamento de conhecimento e gerou um arquivo que levou a mente a reagir de forma automática e instintiva, hoje nós escrevemos sem pensar. Hoje nós lemos sem pensar no processo. É como andar de bicicleta ou como dirigir um carro. Nós conseguimos conversar, nós conseguimos ouvir música, fazer várias coisas, porque o nosso cérebro responde de forma automática e instintiva à necessidade de preservação. Isso é o processo de automatismo. E esse processo de automatismo gerou no corpo físico uma reação para administrar os atos primários de proteção. Nós não temos que pensar nas nossas necessidades fisiológicas. O nosso corpo simplesmente, de forma automática, nos avisa. Inclusive, o nosso corpo nos desenvolveu o mecanismo da dor, que é um mecanismo sem o qual nós não sobreviveríamos. A dor é muito importante para nos avisar sobre algo que não está correto. Então, o automatismo, ele é um mecanismo fundamental para o ser humano, espiritualmente falando, emocionalmente falando e fisicamente falando. E esse automatismo, quantas vezes ele nos ajuda através das nossas experiências emocionais? Os mais velhos nos dizem, isso é inexperiência. Com o tempo,
você não sofre mais por coisas bobas, por coisas insignificantes. Porque eu que já vivi, não é mesmo? Assim dizem os mais sábios, os mais velhos. Eu que já vivi sei que isso não é para tanto. E isso foi aprendido através da repetição de experiência, através do automatismo. Então o automatismo é fundamental no nosso desenvolvimento, na preservação da espécie. No entanto, o automatismo era, nesse momento da evolução humana, ele é totalmente desprovido de razão. Ele é um processo totalmente instintivo. Essa infinita repetição de experiências provocou na evolução o desenvolvimento de uma coisa maravilhosa e, por que não dizer, divina. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é justamente nesse ponto que Deus demonstra a grandeza da sua sabedoria e a grandeza, a divindade com a qual ela nos fez. Porque o automatismo é uma resposta instintiva àquilo que nós vivemos. Mas existe uma coisa incrível nesse processo, é que ninguém vive exatamente as mesmas experiências que os outros vivem. E o automatismo foi responsável pelo desenvolvimento da nossa individualidade. Eu sou a soma da repetição de todas as experiências que eu vivi no âmbito espiritual, no âmbito emocional e no âmbito físico. O automatismo é um processo fundamental e foi essencial para o nosso desenvolvimento. E é através do automatismo que eu me tornei o ser humano que eu sou. Foi o automatismo que nos proporcionou a dádiva de nos tornarmos seres humanos únicos. Não há dois seres humanos iguais. O automatismo colaborou na formação de processos biológicos, mas também o automatismo acabou por acumular experiências de forma individual e o ser humano, na sua convivência social, também acaba provocando experiências coletivas. E o automatismo se encarrega de moldar também a formação das sociedades. Esse processo nos condicionou de forma individual e coletiva a criar hábitos. Nossos hábitos deram origem às culturas. Então nós temos um processo autômato individual, um processo autômato coletivo, e esse processo coletivo dá vida às sociedades, aos hábitos e às culturas. As culturas foram transformadas naquilo que nós chamamos de tradições. E algumas vezes nós nos condicionamos nesse processo a repetir atitudes, crenças, hábitos, a cultivar tradições, a nos inserirmos num contexto cultural pelas ideias que nos influenciam de forma autômata, às vezes até desprovidas de razão. Quantas vezes reagimos de uma maneira sem que saibamos o porquê daquilo? Para colaborar com essa linha de raciocínio e mostrar o quanto o automatismo está presente na nossa vida, primeiro nos condicionando e formando nossa individualidade. Depois, nos preparando para viver em sociedade e condicionando de forma agora coletiva a formação da sociedade. Dentro da sociedade, criando hábitos, culturas, tradições e nos levando muitas vezes a repetir de forma autômata, até mesmo sem pensar. Para tal, eu convido você agora a assistir esse vídeo, que está disponível no link aqui abaixo, que faz a gente refletir bastante a respeito de como nos comportamos na sociedade de forma autômata. Vamos lá? Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão.
Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Pois é, como você pode observar, quantas coisas fazemos porque nos condicionaram, sem que a gente pense, mas por quê? Simplesmente eu faço porque era assim. Os antepassados faziam assim, meu pai fazia assim, minha família fazia assim, não é mesmo? Minha cidade, minha cultura, sem que a gente nos questione. Então o processo de automatismo, ele tem uma característica. Ele forma a individualidade, mas ele também tem outra característica importante. O automatismo não é movido pela razão, ele é movido somente para o instinto. Para entendermos como o automatismo se liga à mediunidade, precisamos antes entender um fator que está no meio dessa etapa. Esse fator foi muito importante e para compreendermos isso, para compreendermos o automatismo, nós temos que entender o que ocorreu com o homem no processo autômato durante a desencarnação. O que aconteceu com o homem ainda no estágio primitivo, movido somente pelo instinto, no intervalo entre uma encarnação e outra. O que é que acontecia com esse homem, com esse espírito, quando desencarnava numa condição totalmente instintiva, sem a razão, sem o senso crítico e sem a noção das coisas. Para compreendermos isso, para compreendermos esse elo de ligação, precisamos estudar um termo chamado monodeísmo. Mas afinal, o que é monodeísmo e como isso se liga à história da mediunidade? Isso é o que eu convido você a assistir comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi,